Olá, tudo bom com vocês? Eu me chamo Juliane Batista, eu sou nutricionista, pós-graduada em Gestão em Saúde Pública e eu vou estar lecionando para vocês a disciplina de Nutrição e Dietética, onde a gente vai estar falando um pouco sobre alimentação, a relação da alimentação do indivíduo com a saúde e principalmente a relação da nutrição com o profissional técnico em enfermagem. E aí eu espero que seja bem esclarecedor para vocês, que vocês deem o melhor de si e que absorvam o máximo que vocês puderem dessa disciplina, tá bem? Então vamos lá. Alimentação e saúde. Por que a alimentação ela é importante? Por que é importante nós falarmos da alimentação? Porque a alimentação ela é vida. Sem a alimentação, nós não conseguimos produzir a energia necessária para o nosso corpo, para ele funcionar e fazer as funções básicas do dia a dia. Sem energia, nós não conseguimos fazer nada. E a energia a gente adquire através da alimentação. Por isso que a alimentação ela é importante. Ela exerce uma grande influência na vida do indivíduo, principalmente em relação à saúde, né? Porque ela está diretamente relacionada à capacidade de trabalhar, de estudar, de se divertir, na questão da aparência do indivíduo e também na longevidade. Tem toda uma influência na vida do indivíduo, todas as funções básicas, orgânicas do nosso organismo, fisiológicas, elas estão relacionadas à questão da alimentação. Uma pessoa mal nutrida, com alimentação pouco variada, é uma pessoa fraca, desanimada, ela não tem vontade de trabalhar, de andar, de pensar e de realizar qualquer atividade que dependa de um esforço muscular ou cerebral. Então, qualquer atividade que você for fazer, que demanda uma energia, se você não tem uma alimentação adequada, se você não tem uma alimentação boa, que ela é variada, que ela está dentro dos conceitos básicos de alimentação, que contempla toda a gama de qualidades que está dentro da alimentação, dentro da nutrição, que você não absorve todos os nutrientes necessários, você com certeza vai sentir algum sintoma que tenha relação com isso. Desânimo, ou você se sente fraco, se sente cansado muito rápido. Tudo isso pode ser sinônimo de que a sua alimentação não está regular, não está boa. O direito humano à alimentação. Nós temos como direito humano constituído pela lei, pela Constituição Federal. No artigo 6 da Constituição Federal de 1988, nós temos descrito o quê? São os direitos sociais do ser humano: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma de Constituição, na forma da Constituição. Então, nós temos esse direito à alimentação garantido pela Constituição Federal. Isso é lei. Nós temos direito à alimentação saudável, a nos alimentar todo ser humano, e essa é a Constituição brasileira. Então, nós temos no nosso Brasil, no nosso país, nós temos esse direito de ter uma alimentação adequada, alimentação, saúde e todo o resto. É um direito humano básico, que ele é reconhecido também pelo Pacto Internacional de Direitos Humanos, Econômicos, Sociais e Culturais, que foi ratificado por 153 países, inclusive o Brasil. Esse novo direito, ele pressupõe uma alimentação adequada, tanto do ponto de vista de quantidade como de qualidade. Como eu falei, toda a alimentação tanto quantidade, qualidade, variedade, tudo isso. Garantindo a segurança alimentar e nutricional, e o direito à vida, entendido aqui como acesso à riqueza material, cultural, científica e espiritual produzida pela espécie humana. Então, a alimentação, ela é um direito também à vida. Inclui isso, porque se a alimentação é vida, se sem alimentação eu não consigo sobreviver, então é um direito à vida. Ter o direito da alimentação é um direito à vida. E a gente tem o direito também garantido à segurança alimentar e nutricional, que se vocês forem trabalhar dentro de uma unidade básica, vocês vão ouvir muito falar sobre isso, sobre segurança alimentar e nutricional, que também é um direito garantido que nós temos que ter assegurado.
A segurança alimentar e nutricional, ela é, segundo a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional de 2006, segurança alimentar, ela é a relação do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras da saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Então, a segurança alimentar e nutricional, o SAN, ele foi elaborado, ele foi feito justamente para que todo ser humano ele tivesse esse direito garantido, esse direito à alimentação saudável, o direito à alimentação garantido em toda a sua totalidade. Então, o direito à segurança alimentar e nutricional, ela descreve que todo ser humano precisa pelo menos do básico. Então, aí a gente, dentro desse parâmetro, a gente pode citar, por exemplo, o Bolsa Família, o Bolsa Escola, alimentação escolar, todos esses benefícios, eles são incluídos dentro do direito da segurança alimentar e nutricional, dentro desse conceito, porque nesse momento que a gente está proporcionando esse direito à alimentação. Por exemplo, para as crianças na escola, a gente está proporcionando alimentação, porque muitas crianças não têm nem em sua casa. A refeição da escola é a sua única refeição do dia, porque muitas crianças não têm acesso à alimentação em casa, e na escola é que é garantido esse direito, que ela consegue ter essa alimentação. Então, talvez não seja a sua realidade, mas é a realidade de muitos brasileiros. Crianças que não têm o que comer, que a única refeição do dia é a alimentação escolar. Então, isso é um direito. Aí a gente garante, não que 100%, mas é como a gente coloca aqui, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. Então, quando o governo libera o Bolsa Família, é para justamente que os pais, as mães, elas consigam fazer a aquisição dos alimentos para também fazer esse complemento com a alimentação escolar, certo? Então, vamos lá. Falando sobre a alimentação, a gente vai falar sobre alguns conceitos básicos, que o primeiro deles é a saúde. Saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doenças ou enfermidades. Então, para você ser um indivíduo completamente saudável, você precisa estar bem fisicamente, bem mentalmente e também socialmente. Uma coisa, são 3 fatores que estão correlacionados. Então, não tem como você estar bem fisicamente e você não está bem, o seu psicológico, a sua mente não está bem, então você não está completamente saudável, porque a saúde ela engloba esses 3 parâmetros. E a alimentação, que seria o processo de ingestão de alimentos, a fim de proporcionar os nutrientes necessários para o desenvolvimento do organismo. Já a nutrição é a ciência que se ocupa dos alimentos, dos nutrientes e dos seus componentes, sua ação, interação, o balanço em relação à saúde e à enfermidade, assim como os processos por meio dos quais o organismo ingere, absorve, transporta e utiliza os componentes que são absorvidos e excreta os seus resíduos. Então, a alimentação, ela é o ato de se alimentar. É a gente pegar o alimento, a gente comer e tudo mais. Já a nutrição é todo o processo que acontece dentro do nosso corpo, a partir do momento que o alimento entra na boca. Todo esse processo independe da gente, acontece dentro do nosso organismo, todo esse processo de ação, interação, quando o organismo, você ingere o alimento, ele vai fazer a nutrição acontece a partir do momento da ingesta, aí a absorção, o transporte, utilização dos componentes e o que não for necessário, os resíduos, eles são excretados. A nutrição também é a combinação dos processos através dos quais o organismo recebe e utiliza os elementos necessários para a obtenção de energia, a manutenção das suas funções físicas, biológicas e mentais e a formação, desenvolvimento e regeneração dos tecidos. Tudo isso, até do fato de enxergar, a visão, a audição, o processo de regeneração, quando a gente sofre algum corte,
alguma lesão no corpo ou alguma funções básicas, questão de funcionamento do intestino, o crescimento da unha, do cabelo, a saúde de todo o nosso corpo, ela está relacionada à nutrição, porque como eu falei no início, a alimentação é vida. Por quê? Porque quando a gente se alimenta, todo aquele alimento que a gente ingere, ele tem uma gama de nutrientes que eles vão fazer todo o processo de obtenção de energia, vão proporcionar energia para o nosso corpo, a manutenção das suas funções físicas, biológicas e mentais, e também formação e desenvolvimento e regeneração dos tecidos. Então, a nutrição ela engloba tudo isso. Outro termo que nós usaremos é a dietética. A dietética ela é a arte de alimentar corretamente indivíduos e coletividades sadias. E a dietoterapia, que é outro termo que nós usaremos, é quando a dietética cuida da alimentação de pessoas e coletividades enfermas. Então, dietética basicamente é cuidar da alimentação de indivíduos sadios. E a dietoterapia é cuidar da alimentação de indivíduos enfermos, pessoas que estão doentes. E os alimentos, o que seriam? Os alimentos são as substâncias naturais dotadas de certas qualidades sensoriais que excitam nosso apetite e se encerram em uma variedade de nutrientes segundo a sua composição química. O alimento é todo aquele, por exemplo, uma maçã que você pega para comer, aquele é o alimento. E os nutrientes é tudo que tem a composição dentro daquela maçã, tudo que tem ali que não é visível ao nosso olhar, que está dentro das substâncias químicas do alimento. E eles são indispensáveis para a saúde e a atividade do organismo, sendo eles que nós temos as proteínas, os carboidratos, lipídios, vitaminas, minerais e água. Vocês vão ouvir muita gente falar sobre isso, sobre esses nutrientes. Os principais são proteína, carboidrato, lipídio, vitaminas, minerais e água. Então, esses são os principais nutrientes. Os nutrientes, eles podem ser classificados quanto à sua função de 3 formas: energéticos, construtores e reguladores. Os energéticos, eles são basicamente aqueles que foram criados para nos proporcionar energia, que ficam encarregados pela energia do organismo. Eles são os macronutrientes, que nós chamamos, os grandes nutrientes, que a função primordial dos alimentos do nosso organismo é a produção de energia, porque sem energia a gente não consegue fazer nada. Então, eles são os grandes nutrientes: carboidrato, proteína e lipídio. Os construtores, eles são responsáveis pela manutenção e pelo crescimento do organismo, bem como pela renovação dos tecidos e células. E aí, dentro dos construtores, a gente tem a proteína, os minerais e a água. E dentro do grupo de reguladores, nós temos aqueles que regulam as atividades do organismo, garantem o bom funcionamento e as condições internas. E aí a gente tem as proteínas, vitaminas, minerais, fibra e água. Vocês podem ver que a proteína ela está em todos. Porque dentro dos grandes grupos, dentro de todos os grupos, nós temos subgrupos. Então, existe proteína que exerce função energética, a proteína também exerce função construtora e reguladora. Então, mesmo com a subdivisão, a proteína também tem essa função. Por isso que ela é tão importante no nosso corpo. Mas ela não tira a importância dos outros nutrientes. Todos são importantes. Dito isso, a gente vai entrar no conceito das leis da alimentação. A dieta normal, ela não consiste somente em uma enumeração do conjunto de valores de nutrientes aconselhados. Ela é algo mais. Ela deve atender a certas exigências, entre as quais atender ao equilíbrio entre os constituintes nutricionais e a adequação de todos os casos. A nutrição, quando a gente cada ser humano ele tem uma quantidade de energia básica para o corpo dele funcionar em repouso. No caso, a gente chama de taxa de metabolismo basal, que é o quanto de energia que o seu corpo precisa para poder dormindo. Enquanto você está dormindo, descansando, não está fazendo nenhuma atividade física mesmo. Então,
aquela taxa de metabolismo basal é a quantidade de calorias. A gente também vai falar bastante sobre calorias. Calorias, ela é a unidade de medida dos nutrientes, a quantidade de nutrientes que são responsáveis pela produção de energia. Então, para a gente ter energia, produção de energia, a gente precisa de calorias. E aí a gente tem uma quantidade mínima de calorias. E aí, para realizar atividades do dia a dia, nós nutricionistas fazemos cálculos que vai acrescer essa quantidade de energia. Que aí a gente vai somar a energia em repouso mais as energias que você precisa para fazer suas atividades. E aí cada indivíduo tem a sua quantidade de energia específica para o dia, quantidade de calorias para produzir energia durante o dia. Então, quando a gente faz um cálculo, você faz o cálculo, os nutricionistas fazem os cálculos de quanto você precisa de calorias e energias do dia. Quando você come a mais nosso corpo ele é muito inteligente. Ele vai consumir a quantidade que precisa, ele vai absorver o quanto que ele precisa para a manutenção do corpo e o que sobra ele vai guardar. Então, quando você come mais calorias do que você precisa, do que o seu corpo necessita, ele vai armazenar porque ele pensa assim, não, se ele mandou mais é porque pode ser que em algum momento eu precise, então eu vou guardar aqui. E aí, quando ele guarda em forma de gordura e por isso que a gente tem as gorduras localizadas, certo? Só que quando a gente fala de alimentação no todo, quando a gente está falando das leis da alimentação normal, ela precisa não apenas ser olhada do ponto de quantidade de calorias que vai me fazer ou emagrecer ou ganhar peso. Ela precisa ter todos os constituintes nutricionais, precisa ter todos os nutrientes. Em 1937, Pedro Escudeiro, ele definiu as leis fundamentais da alimentação, que são a base da alimentação, que hoje elas são consideradas. Elas são 4. É a lei da quantidade, a lei da qualidade, a harmonia e a adequação. Que diz o seguinte, a lei da quantidade, ela diz que a gente precisa ingerir a quantidade de alimentos necessários, suficientes para cobrir as necessidades energéticas do organismo e manter o equilíbrio, que é aquela questão primeira que a gente falou. A gente precisa ter a quantidade de calorias que elas necessárias para o nosso organismo, precisamos ingerir alimentação que tenha a quantidade de calorias necessárias para produzir para suprir as necessidades energéticas e manter o equilíbrio do corpo. Também a gente precisa da qualidade. Não é só comer, porque eu posso muito bem pegar, por exemplo, uma pizza e ela ter a mesma quantidade de calorias que eu preciso para o dia. E aí eu não vou engordar porque eu estou comendo a quantidade de calorias que vai produzir a energia necessária para o meu corpo. Só que dentro daquela pizza, ela não tem o padrão, a lei da qualidade. Por quê? Porque ela não tem todos os nutrientes correspondentes. Ela é mais basicamente formada de carboidrato e gordura. Ela não vai ter essa qualidade toda que nós precisamos de uma alimentação diferente do que se você for trocar a pizza por um prato de arroz, feijão, carne e salada. Então, ela não vai ter a mesma qualidade. Então, nós precisamos pensar também lei da quantidade, qualidade também. Também precisamos falar de harmonia, que é o equilíbrio entre a ingestão de alimentos e, consequentemente, na proporção de nutrientes. Então, não é só a gente comer, eu vou comer saudável, então todo dia eu tenho que comer a mesma coisa. Não, eu como fruta, a minha fruta do dia é maçã e banana. A maçã e a banana, ela tem os seus nutrientes, só que elas não têm todos os nutrientes necessários que nós precisamos. Então, a gente não pode ficar preso só àquele alimento. A gente precisa usufruir de todos os alimentos que são disponíveis na natureza para a gente ingerir. Então, é claro que tem alimentos que tem por exemplo, eu não gosto de maçã. Talvez com certeza tenha um outro alimento que tem as mesmas composições da maçã, os mesmos nutrientes, então você pode substituir. Mas a gente tem uma gama de alimentos que a gente pode ter, que a gente precisa estar
colocando em prática essa lei da harmonia. E também a lei da adequação, que diz que toda alimentação ela deve ser referente à condição do indivíduo, às especialidades do indivíduo, como que aquele indivíduo está, se é criança, se é adulto, se é idoso, se ela tem doenças, se não, como é que ela está, os hábitos alimentares, a cultura, tudo isso tem que ser levado em consideração na lei da adequação, certo? E aí a gente tem a seguinte frase: a alimentação ela deve ser quantitativamente suficiente, qualitativamente completa, harmoniosa e adequada a quem está consumindo. Então, a gente precisa focar nas necessidades específicas dos indivíduos, mas também nas quantidades, qualidade, proporção dos nutrientes, termos todos os nutrientes ali disponíveis para o funcionamento do organismo. E aí a gente vem para a pirâmide alimentar, falar sobre a base da alimentação. Essa pirâmide ela foi elaborada pelo Ministério da Saúde e é a base da alimentação dos brasileiros. É uma dieta mais ou menos em torno de 2.000 calorias. 2.000 calorias, a gente já falou, é a quantidade de calorias, o quanto de energia nosso corpo precisa produzir para a manutenção do nosso corpo. E aí a gente tem, na base dela, 6 refeições dia. É obrigatório, professora, todo mundo fazer 6 refeições no dia? Essa é a média. Mas cada indivíduo, como nós falamos, é um ser individual, é um ser específico. Então, para você, talvez as 6 refeições dia sejam muita comida, muita refeição, mas para algumas pessoas isso é pouco. E para outros é o equilíbrio, é o normal, certo? Então, essa é a recomendação mínima, lembrando, tá bem? É recomendação média, básica. Aí, logo acima, a gente tem os alimentos que são fonte de energia, os alimentos energéticos. E aí a gente tem o arroz, os pães, as massas, batata, mandioca. Todos esses alimentos a gente tem incluído no grupo dos energéticos, que eles são os carboidratos. Logo acima, a gente tem os reguladores, que são os legumes, as verduras e as frutas, que são os alimentos onde mais contém vitaminas e minerais, que são responsáveis pelas funções do corpo. Os macronutrientes, a gente vai falar um pouco mais à frente sobre cada um. Os macronutrientes, eles são os nutrientes grandes responsáveis pela produção de energia. Só que o nosso corpo não precisa só de energia, ele precisa de todo um processo para funcionar, regeneração de tecidos, regulação do nosso corpo, intestino, tudo mais, visão, funcionamento dos neurônios, tudo isso. E para isso a gente tem os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. Então, a gente precisa ter eles incluídos. Não é só comer a quantidade de calorias adequadas, a gente também precisa ter qualidade, como a gente falou. Então, dentro disso, a gente tem os alimentos reguladores, que são as legumes, verduras e frutas. E logo mais acima, a gente tem os alimentos construtores, que são o grupo dos leites e derivados, carnes e ovos e feijões e oleaginosas. Dentro desse grupo, a gente tem basicamente as proteínas. São os alimentos fonte de proteína são alimentos que têm quantidade de proteína em grande quantidade. E logo mais acima, a gente tem os alimentos fonte de gordura. Os óleos, gorduras e açúcares e doces que devem ser consumidos em menos quantidade. A gente vê aí, cada um tem a sua quantidade de porção necessária. Só que, por exemplo, a gente tem uma porção necessária e forrar, por exemplo, você for almoçar e você forrar o prato ali de arroz, aquilo ali, com certeza, ele não é uma porção. Ele tem 2 ou 3 ou mais porções ali dentro daquele prato, naquela única refeição. Então, precisa ter um equilíbrio entre os alimentos, entre a quantidade também que está sendo ingerida, justamente para não passar. Muitas vezes, não, em uma refeição, você consome as seis porções que foram recomendadas. Então, tem que ter um equilíbrio. E aí, a gente vem falar sobre os macronutrientes,
que eles são necessários em grande quantidade, como a gente já falou, porque eles são a base dos alimentos que comemos. E também eles são os principais responsáveis pela produção de energia. As proporções indicadas pela Organização Mundial da Saúde em 2003 foram que de carboidratos, por exemplo, daquelas 2.000 calorias que a gente tem que ingerir, 55 a 75% precisa ser de carboidrato. De 10 a 15% precisa ser de proteína. E de 25 a 30% tem que ser de lipídios. Então, não significa que todo ser humano, porque a gente precisa ter o equilíbrio. Cada um é um ser individual. Então, tem pessoas que precisam de 55% de carboidrato. Tem pessoas que precisam de 75%. Então, vai muito da questão do equilíbrio e de avaliar cada paciente e indivíduo como um todo. E aí, a gente vem falar sobre os carboidratos. Os carboidratos, eles fornecem a maior parte da energia necessária para a manutenção do corpo. Por isso que lá na pirâmide alimentar, eles são a base. Eles fazem parte desse grupo os glicídios, que são formados nos vegetais, por meio da fotossíntese, armazenados nas raízes, sementes, caule, fruto e folhas. Há 2 exceções onde a gente encontra carboidratos que não são tecnicamente em raízes e sementes por esse processo de fotossíntese, que é a lactose, que é encontrado dentro do leite, é o açúcar do leite, e a frutose, que é o mel, o açúcar do mel. Geralmente, vocês vão ouvir falar que carboidrato, relacionar o termo carboidrato com açúcares, certo? E isso não é um termo errado. A gente fala de carboidrato como açúcares. Só que eles são açúcares que não são basicamente aquele açúcar que a gente utiliza para fazer café, suco, vai muito mais além disso. Aquele é um tipo de açúcar que está dentro do grupo dos carboidratos. Eles são classificados em 3 grupos: os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos. Os monos isso é em relação à composição química deles, tá bem, gente? Então, os mono que eles são simples. Geralmente, por exemplo, aquele açúcar de cozinha que a gente consome. Ele é um açúcar simples, porque ele já está completamente quebrado e o nosso corpo não vai fazer tão grande esforço para poder fazer a absorção dele. Então, ele vai ser absorvido rapidamente. Já os carboidratos que são disacarídeos e polissacarídeos, eles já são mais complexos. Então, precisa passar por um processo mais demorado de absorção. Por exemplo, o cuscuz. No cuscuz, ali a gente tem uma fonte de carboidratos complexos. Então, ele passa um tempo maior para ser absorvido do que, por exemplo, a tapioca. A tapioca já é uma farinha bem refinada, então já passou por um processo de quebra, então não vai ser tão demorado para ser absorvido. Então, a tapioca ela vai ser absorvida muito mais rápido do que o cuscuz. Então, o cuscuz, ele passando mais tempo para ser absorvido no nosso organismo, para ser digerido, o organismo ele fica trabalhando mais. Então, dá uma sensação de saciedade maior e a gente passa mais tempo sem sentir fome. Então, o cuscuz ele é bem mais benéfico do que a tapioca. Os carboidratos simples. Quais são os exemplos de carboidratos simples? A gente tem o açúcar de mesa, que é aquele açúcar que eu falei que a gente usa para adoçar em casa. O mel, o açúcar do leite, que é a lactose. E das frutas. A gente tem alimentos como garapa, rapadura, balas, chicletes, doces em geral. E dentro dos refrigerantes, a gente tem os açúcares simples. Geralmente, o açúcar simples ele não é bem visto. Por quê? Porque ele vai ser absorvido muito rápido e a gente come, quando ele é absorvido muito rápido, logo dá fome e a gente já quer comer de novo e aí a gente fica virando uma bola de neve. Já os carboidratos complexos, eles são encontrados nos cereais e derivados, que são no arroz, no trigo, no centeio, cevada, no milho, em farinhas como farinha de trigo, farinha de mandioca, farinha de milho. Só que assim, a professora Marcela falou da tapioca agorinha, só que assim, ele é um carboidrato complexo, só que ele é bem mais refinado. Quanto mais refinado for o alimento,
mais fácil e rápido ele vai ser absorvido, porque o nosso organismo ele não vai fazer muito esforço para quebrar aquele alimento, tá bem? As massas, os pães, biscoito, tapioca, cuscuz, macarrão, polenta, alguns tubérculos, batata doce, batata, inhame, cará, mandioca, mandioquinha e leguminosas, que a gente tem os feijões, ervilha, lentilha, grãos de bico e soja. E aí a gente tem as fibras. As fibras, elas são consideradas como um tipo de carboidrato. Elas pertencem ao grupo de oligosacarídeos, elas são extremamente complexas, que o nosso organismo não consegue fazer a absorção dela, não consegue digeri-la. Então, e a principal função dela é a manutenção das funções gastrointestinais e consequentemente, prevenção de doenças relacionadas ao trato gastrointestinal. Elas são eliminadas nas fezes pelo organismo. A fibra, ela funciona basicamente como um faxineiro. Ele faz uma limpeza no organismo e passa para aquele processo ali de mais demorado, o organismo tentando digeri-la enquanto ela faz uma limpeza, e aí quando ela termina de limpar, ela vai embora. E aí, por isso que para uma alimentação, para o trânsito intestinal, por exemplo, para a gente ter um funcionamento regular do intestino, a gente precisa de uma alimentação rica em fibras, para que elas façam essa manutenção, essa limpeza, de tirar todos os resíduos e ir embora. Deve constar no planejamento das refeições, sendo facilmente encontrado em alimentos de origem vegetal, como hortaliças, frutas e cereais integrais. A recomendação para a ingesta de fibras é de 20 a 35 gramas por dia. Esses valores a gente alcança, geralmente eles são calculados pelos nutricionistas, quando é elaborada a dieta. E aí a gente tem as proteínas, que elas são indispensáveis para o corpo humano, porque a gente já viu que elas exercem as 3 funções básicas do organismo, elas exercem. Porque além de contribuir como fonte calórica, elas são fornecedoras de aminoácidos, que é um subgrupo dentro das proteínas, que servem de material construtor e renovador. Isto é, são responsáveis pelo crescimento e pela manutenção do organismo, como a gente já falou. As fontes mais ricas de proteínas, elas são as carnes de todos os tipos, ovos, leites, queijos, e enquanto as leguminosas, elas são as melhores fontes de proteína vegetal. Por exemplo, professora, tem as pessoas que são vegetarianas, que elas não comem carne. Então, vegetarianas e veganas que não comem carne. Então, elas precisam precisam de proteína. E aí geralmente a gente acresce de leguminosas. Feijão, grande bico, lentilha, ervilha, dentro desse grupo, que eles são boas fontes de proteína vegetal e não vai ficar com deficiência dessa proteína, que é tão importante, desse nutriente. Outras fontes de vegetais incluem castanhas e nozes. E os lipídios? Os lipídios, também chamados de gorduras, que também não é um termo errado, eles são componentes alimentares orgânicos que, por conterem menos oxigênio que os carboidratos e as proteínas, eles fornecem taxas maiores de energia. Então, eles, na composição química deles, eles contêm uma quantidade menor de oxigênio. Então, eles fornecem uma taxa maior de energia. Então, mas tem que ter o cuidado também, né? Porque é por isso que as gorduras, elas são tão temidas, porque elas fornecem taxa de energia muito grande, só que geralmente a gente encontra... a maior parte dos alimentos que a gente ingere são de fontes de carboidratos ruins, ou de lipídios ruins, de gorduras ruins. Então, a gente precisa ter um equilíbrio em relação a isso. Todos os nutrientes, eles são importantes. Por isso que fazer uma dieta com restrição de carboidrato, com restrição de lipídio, não é interessante, porque todos eles são importantes. Eles também são importantes condutores das vitaminas lipossolúveis. Condutores, assim, eles pegam as gorduras, elas são responsáveis por levar essas vitaminas para o lugar onde elas precisam trabalhar, entendeu? E como elas são lipossolúveis, elas não são solúveis em água. A gente vai falar mais sobre as vitaminas. Elas não são solúveis em água, então elas precisam das gorduras para conduzir elas para o lugar onde elas precisam trabalhar.
fornecem ácidos graxos essenciais, que é um subgrupo dos lipídios, sendo denominados, pois o nosso organismo não os produz, devendo ser obtidos a partir de fontes alimentares. Então, a gente tem dentro do nosso organismo, ácidos graxos não essenciais, que o nosso corpo produz, e tem os essenciais, que o nosso corpo não produz, e aí a gente precisa ingerir alimentação para poder tê-los. A gente pode encontrar os lipídios em alimentos de origem animal, carne bovina, aves, peixes, leites derivados, em óleos vegetais, azeite de oliva, canola, esse tipo de óleos. Também óleos animais, como manteiga, banha de porco, em oleaginosas, como amendoim, as castanhas, semente de linhaça, algumas frutas e entre outros. E os micronutrientes? Os micronutrientes, diferente dos macronutrientes, eles são necessários em pequenas quantidades, não em grandes. As vitaminas e os minerais, que são os micronutrientes, eles mantêm relações de equilíbrio no desenvolvimento das suas funções. São necessárias determinadas proporções de 2 ou mais deles em algumas das reações esperadas que aconteçam dentro do nosso corpo. Por exemplo, na questão da visão, a gente precisa não apenas da vitamina A, a gente precisa de outras vitaminas e outros minerais, de outros micronutrientes para trabalhar, para fazer esse funcionamento do nosso corpo. Na questão da reestruturação óssea, a gente não precisa só do cálcio, a gente precisa do magnésio, a gente precisa de algumas vitaminas. Então, é um trabalho em equipe. Eles não trabalham sozinhos, eles sempre trabalham em conjunto com outro micronutriente. Onde a gente encontra mais? Nas frutas, hortaliças, legumes, em leites derivados, carnes, castanhas, nozes, cereais integrais. As recomendações dele, a gente tem, como são vários, uma quantidade muito grande a recomendação, a gente tem descrito nesse artigo, que a gente tem todas as quantidades específicas para cada um. São muitos, a gente não vai falar de todos. As vitaminas, elas não contêm energia, mas elas são extremamente necessárias para as reações energéticas. Então, elas não produzem energia, elas não dão energia para a gente, mas elas são extremamente responsáveis para que os macronutrientes exerçam a sua função energética efetivamente. Elas também regulam as funções celulares, são envolvidas nas funções de proteção, que é no caso do sistema imunológico do nosso corpo, que é o sistema de defesa. E as vitaminas, elas podem ser classificadas quanto à sua solubilidade em água, como a gente falou antes. Elas podem ser hidrossolúveis e lipossolúveis. Hidrossolúveis é que elas são dissolvidas em água. Isso é questão química, composição química, que acontece reação dentro do nosso organismo. Então, elas são solúveis em água. Então, o nosso corpo, 70% dele é água, né? Precisa de água. Então, elas são rapidamente absorvidas, elas vão para o lugar onde elas têm que fazer. A água leva elas, são motoristas delas para levar para o lugar onde elas têm que trabalhar, para o serviço. E as lipossolúveis são as que dependem da gordura, dos lipídios, para levar elas para o trabalho. Os minerais, o que eles são? Eles são necessários para o crescimento, reprodução e manutenção do equilíbrio entre as células. Eles funcionam, os micronutrientes, eles funcionam mais em base celular, mais nessa questão dentro do funcionamento dentro do nosso organismo mesmo, as mínimas coisas que a gente não consegue enxergar. Fazem parte de tecidos, são envolvidos na contração muscular e na transmissão dos impulsos nervosos. Então, todos eles são importantes. Exemplos de minerais: cálcio, ferro, sódio, potássio, magnésio, zinco, selênio, e temos uma gama de minerais. E aí a gente vem falar sobre alimentação, para finalizar, sobre a alimentação como promoção e prevenção de doenças. Como a gente já falou, a alimentação é vida. Então, a gente tem como a gente se alimentar bem, alimentar saudável, para promover saúde e também para prevenir doenças. E também a gente usa a alimentação também para tratamento
de doenças. Então, geralmente, quando a pessoa está doente, a gente tem os alimentos necessários, determinados para aquela doença, para que a gente utilize da alimentação como um remédio. Para promover a alimentação adequada e saudável, é necessário um conjunto de estratégias que proporcione às pessoas e às suas comunidades esse direito. Então, não é só dizer, você tem que comer. A gente precisa ter todo um processo de motivação, de indução para que as pessoas consigam se alimentar adequadamente. Todo mundo sabe que tem que comer, todo mundo já entendeu que precisa se alimentar. Só que nem todo mundo sabe como se alimentar, nem todo mundo sabe o que tem que comer, nem todo mundo sabe que que a gente precisa de todos os nutrientes e que não encontra só em um alimento, certo? E aí a gente tem essa missão dentro da unidade básica de saúde, de explicar, de promover, de utilizar da alimentação adequada e saudável como promoção de saúde e prevenção de doenças. Muitas estratégias elas podem ser desenvolvidas na atenção primária, com foco no estímulo ao desenvolvimento de habilidades, estímulo à autonomia e ao empoderamento das pessoas, adequando sempre à realidade local. Então, a gente vai dar esse empoderamento para a pessoa. A gente vai dizer, olha, você tem que comer isso, isso e isso, você tem que comer assim, tem que comer mais saudável, tem que comer mais frutas e verduras. Você vai explicar para os pacientes dentro da unidade básica que para eles não precisam, eles precisam de energia, mas eles precisam também das vitaminas e dos minerais. Não é só comer o arroz, o feijão e a carne. Eles precisam ter a saladinha deles ali. Eles precisam consumir frutas, porque eles precisam das vitaminas e dos minerais para o funcionamento do organismo. A responsabilidade dos profissionais de saúde deve transcender o limite das unidades de saúde, buscando outros espaços comunitários, como escolas, associações de moradores e ambientes de trabalho. Então, a gente não trabalha, os profissionais de saúde, eles não podem se limitar só para trabalhar dentro das UBSs. Eles têm que transcender isso. Os profissionais de saúde para proporcionar esse direito, essa alimentação adequada e saudável, esse ensinamento, a gente precisa entrar nas escolas, a gente precisa entrar nas associações de moradores, a gente precisa entrar dentro dos ambientes de trabalho para poder levar isso para a comunidade, para poder levar essa informação e empoderar a população enquanto o que se alimentar, como se alimentar, para ter uma saúde, para ter saúde e qualidade de vida. E além de prevenir doenças. E aí a gente trabalha com a educação alimentar e nutricional, principalmente dentro desses setores que a gente falou. Unidade básica de saúde, escolas, associação de moradores, ambiente de trabalho. E aí a gente trabalha com a educação nutricional, que nada mais é do que um conjunto de estratégias diferenciadas a todos os indivíduos ao longo das fases do curso da vida. Estratégias que façam que a gente promova e também leve informação para a população para a promoção e prevenção de doenças, tá bem? Promoção de saúde e prevenção de doenças. E aí a gente tem o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um documento que foi publicado pelo Ministério da Saúde, o mais atualizado de 2014, que ele está disponível na internet, é só digitar Guia Alimentar da População Brasileira, que lá ele vem falando sobre tudo o que você precisa saber sobre alimentação, tudo que você precisa saber para fazer boas escolhas. Dentro dele a gente tem estratégias de como falar com o paciente, de como falar com a comunidade, com os grupos. E ele tem um conjunto de recomendações e informações inovadoras sobre alimentação, que visam promover a saúde das pessoas e das comunidades. Ele é um dos principais instrumentos utilizados de apoio a ações de equipes de saúde da família primária para desenvolver atividades de educação alimentar e nutricional. Certo? Então, gente, por hoje é só. Essas são as nossas referências. Esse foi o assunto que a gente tratou hoje. Eu espero que vocês... a gente estendeu um pouco mais a aula, vai dar aí um torno de uns 45 minutos. Então, assistam a aula,
vejam e revejam quanto que vocês puderem. E eu vou estar também passando atividade para vocês no grupo da turma. E espero que dê tudo certo. Qualquer dúvida, estou disponível no grupo da disciplina. Não tenham medo, não tenham vergonha de perguntar. Sintam-se livres, tiram todas as suas dúvidas, que é nesse momento que a gente vai estar tratando de tudo que é importante. Tá bem, gente? Então, fiquem com Deus e até a próxima.